Olá, galera do Ensino Fundamental. Sou o professor Renato e hoje nós vamos aprender a usar o transferidor. Tá? Temos aqui a imagem de dois transferidores, vamos aprender, né, as suas nomenclaturas, né, suas características. Linha de fé. Temos aqui, primeiro, dois transferidores, um de 360 graus e outro de 180. Linha de fé de um transferidor. A linha de fé é que liga, ó, a reta que une o quê? O zero grau do transferidor ao 180. Então, linha de fé. E o centro, o ponto médio dessa linha de fé é o centro do transferidor, onde você vai colocar sempre no centro do ângulo, no ponto, né? No ponto de origem do ângulo. E a parte com graduação é o limbo. No caso aqui no 180 graus, mesma coisa. Geralmente vem com esse pedacinho sobrando. Então, você tem que colocar o ângulo bem aqui, ó. Ó, a origem do ângulo aqui. Aqui, ó. Você tem o zero do transferidor e o 180. Tá? Então, mais duas imagens aqui de transferidores que vemos muito no mercado, tá? Esse daqui é um transferidor, ó, também. Só que esse, geralmente os transferidores, os ângulos estão no sentido horário, no sentido horário, e na parte inferior dele, no sentido anti-horário. Isso é para facilitar as medidas, tá? Mas, ó, por quê? Se estiver aberto para esse lado o ângulo, eu vou utilizar a parte externa do transferidor. Se estiver aberto para o outro lado, eu vou usar a parte inferior, interna do transferidor. Esse transferidor aqui é o de 180 graus. Por incrível que pareça, esse modelo é um dos mais baratos e um dos melhores para quem está iniciando, tá? Por quê? O limbo, né? O limbo dele, a parte que tem uma graduação, começa, ó, bem no início, tá? Então, eu vou medir num caderno um ângulo onde os lados são medidas pequenas, eu consigo alcançar o limbo do transferidor. E, idêntico ao outro, ó, a parte externa aqui no sentido horário e a parte interna, ó, no sentido anti-horário, tá? Então, agora vamos usar o transferidor para medir ângulo, tá? Temos aqui, ó, ensinando passo a passo como usar o transferidor. Vamos medir o ângulo BOA. Para medir o ângulo transferidor, ó, coloca o transferidor sobre o ângulo, fazendo coincidir o centro do instrumento com o centro do ângulo, tá? E a linha de fé vai um dos lados do ângulo. Vamos pegar aqui o transferidor, ó, vamos nos aplicativos aqui, e pegar o nosso transferidor, tá? O nosso transferidor aqui, ele já começa, ó, o zero dele já é no início aqui. A imagem você já tem, ó, o nosso transferidor, é o zero de um lado e o 180 do outro. Nem tem, porque eu sei que começa no zero e vai até o 180. Primeiro passo, você vai colocar o centro do transferidor aqui, ó no, no centro do ângulo. Então, ó, aqui a linha de fé, aqui está o centro do transferidor. E a linha de fé vai ter que coincidir com o lado do ângulo. No caso aqui, está 47, mas como estou no aplicativo, eu posso abrir até aqui e medir o ângulo, né? No caso aqui, vamos colocar que esse ângulo tem 47,5. Dá para você medir o que? Exato aqui, ó, tá? Mas não se preocupe se você errar em alguns décimos. Por quê? Essas medidas são bem pequenas, tá? Então, no caso aqui, se eu fosse arredondar, né, com um valor, em vez de colocar 47,2, eu poderia colocar, somente se eu estou com um transferidor, né, manual, no dia a dia não é tão preciso igual desse aplicativo, eu posso colocar aqui o ângulo, né, ó, a medida, vamos colocar a medida, né, do ângulo BOA
A do ângulo boa é igual a 47 graus, tá? Então, ó, pronto, o centro do transferidor, ó, a linha de fé coincidindo com um lado do ângulo e aonde passa o outro lado. Por isso que eu falei para vocês, ó, aqui, essa abertura fosse do outro lado. Vamos medir mais ângulos aí, tá? Para medir mais ângulos, vamos pegar aqui esse transferidor para medir outro ângulo, tá? Entender bem como medir ângulos. Agora, pego o transferidor, vamos colocar, ó, no centro do ângulo, ó, a linha de fé está coincidindo, ó, linha de fé coincidindo, ó, centro do transferidor aqui, a linha de fé em cima, ó, que é o extrio zero, de um lado do ângulo, e o outro lado está passando aqui, ó, tá? Por isso que eu falo o seguinte, se você está medindo no seu caderno ou num livro e não alcança o limbo aqui, tira o transferidor e aumenta a reta, aumenta o ângulo, aumenta o lado do ângulo. Então, vamos aqui, ó, medir quanto mede esse ângulo, né? Vamos lá, aqui, né? Temos que esse ângulo tem a medida de, ó, sempre arredondando o valor, 122 graus. Então, o ângulo, a medida do ângulo, né? Vou colocar um M aqui de medida do ângulo. A medida do ângulo, ó, N, vamos colocar o L, L, M, N, igual a 122 graus, tá? Então, próximo ângulo a ser medido, né? Esse ângulo passou de 90 graus, não é isso? Vamos ver nas próximas aulas a classificação de ângulos. Mesma coisa aqui, ó. O centro do transferidor no centro de ângulo, ó. A linha de fé coincidindo com um dos lados e o centro do transferidor no centro, o ponto de origem do ângulo. Então, no caso aqui, ó, temos um ângulo, ó, do zero, abertura direita, então estou usando o transferidor nessa posição, no sentido que anti-horário. Então, aqui temos, ó, tá no centro do transferidor, ó, centro do transferidor, aqui no zero, e aqui está no 65, vamos considerar 65, ó, do 0 graus ao 65 foi. Então, esse ângulo, ó, o ângulo, né, medida do ângulo, vamos colocar BCD igual a 65 graus. Tá? Então, não vai usar para medir o transferidor, usando o transferidor para medir ângulo, facilita, né, descobrir esse ângulo, a classificação do ângulo. Próximo, né, vamos aqui pegar o próximo medida, pode ver que agora inverteu, né, inverteu o lado do ângulo. Então, agora, facilita eu utilizar o seguinte, vou colocar de novo o transferidor aqui, ó, no centro do ângulo, e observar o quê? Aqui, se você vai utilizar esse transferidor, ó, o interessante é você observar, ó, aqui temos o centro, ó, do transferidor coincidindo com o centro do ângulo. Aqui, se você utilizar a parte de dentro, o zero está aqui, ó. Do zero, se eu fosse utilizar, vai dar até o 112 por aí, 113. Então, por quê? Eu utilizei essa parte do transferidor. E essa parte aqui, ó, o zero está aqui, ó, esse zero. Então, daqui até aqui, ó, tem um 110 aqui, vai dar em torno de 112 graus, tá? Então, posso falar que o ângulo, não é? A medida do ângulo X, né, S, Z, é igual a
112 graus, tá? Continuando, estamos, ó, aqui temos um ângulo já que vocês vão ver nas próximas aulas do canal. Não vou medir, né? Assim, não precisava nem medir, porque já tem um símbolo de 90 graus, né? É só, ó, conferindo, esse ângulo é um ângulo de 90 graus, 1/4 de um círculo. Então, a medida do ângulo, né? Ó, a medida do ângulo VTU é igual a 90 graus. Um ângulo reto. E a última, né? Vou mostrar o seguinte, não importa se o ângulo está inclinado ou temos que usar sempre no centro do ângulo, o centro do ângulo sempre o centro do transferidor. Então, vamos mover o transferidor aqui. Ó. E, como agora, vamos girar o transferidor, tá? Vamos girar o transferidor para que possa, ó, o zero ficar aqui, ó, tá? Então, ó, coincidiu, ó, vou girar, colocar aqui no centro transferidor e girar esse transferidor. Ó, o zero coincidindo com a reta, tá? Então, aqui temos em torno de quantos graus, né? Do zero que está aqui, ó, opa, tirei com a caneta, do zero, ó, temos o zero aqui, ó, do 0 graus até o 75. Então, o ângulo, né? Medida, coloco um M aqui de medida, entre parênteses vou escrever o ângulo, e a M igual a 75 graus, tá? Então, né, encerrando a aula sobre usar o transferidor, lembrando que temos a linha de fé e o centro, né, o ponto médio da linha de fé, o centro do transferidor, tem que sempre estar no centro do ângulo. E um dos lados do ângulo coincidir com a linha de fé e observar aonde vai parar a outra semi-reta, né? Aberto para a direita, geralmente eu uso no sentido aqui, ó, anti-horário. Se a abertura é para a esquerda, eu uso o sentido horário. Pessoal, dê um like no canal, dê um like no vídeo e se inscreva no canal. Abraço.